Agora está gravando. Então, nós já falamos, então, a questão, nós só seremos, né, na visão do Jean-Paul Sartre, depois que nós vivemos e adquirimos, então, as nossas experiências de vida. E a palavra essência vem do latim essentia, que significa o que compõe uma coisa ou um ser, ou seja, as propriedades imutáveis que caracterizam a sua natureza. Para quem chegou depois, eu estava dizendo aqui, nós estamos falando sobre os dois paralelos que existem, né, quando a gente considera o ente, o objeto. E eu estava falando exatamente sobre... Deixa eu abrir aqui. Aqui eu coloquei esse quadrinho, né, que fala exatamente sobre a essência e a existência. A essência é uma substância, a existência pode ser um acidente, aquilo que vai mudando a forma, né? A essência, elas são universais, a existência, elas são particulares. A essência são objetos concretos, existência, objetos abstratos. Monismo e dualismo. Monismo é aquela ideia de que as coisas são feitas de uma só substância. E o dualismo é aquela compreensão de que é feita de duas substâncias. Mais na frente nós vamos falar mais a respeito disso aqui. Eu estava falando do Sartre, né, que ele colocou algo bem interessante, sobre a questão da existência e da essência. E eu peguei o exemplo que ele colocou exatamente sobre uma coisa, por exemplo, um móvel, né? Quem chegou depois não pegou essa explicação. O móvel, ele, embora não exista essencialmente não exista, né? Ele não tem uma existência, ele não está pronto. Mas vamos supor que antes de eu fazer esse móvel, eu já tenho ele em essência na minha mente. Então, essencialmente, o móvel já existe na cabeça do projetista. Ou um prédio, um engenheiro que vai construir um prédio, essencialmente, esse prédio ele já está vendo, embora não tenha feito no papel ali o projetista, o camarada lá que desenha, né? Seria o projetista de desenho, o engenheiro civil, né? Então, mas diferentemente do objeto, que a gente pode tê-lo essencialmente na nossa mente, sem que ele exista fisicamente, o homem não. O homem, primeiro, ele precisa existir para que depois ele se torne algo, alguém, né? Alguém. Aí eu usei o exemplo aqui do Kierkegaard, né? Que ele dizia que o homem pode escolher 3 caminhos para seguir na vida dele. Ou é o homem estético, que é aquele que não está nem para nada, que passa por cima de qualquer um, o negócio dele é prazer. Tem o ético, que é aquele que vai procurar fazer as coisas certas, já pensa no próximo, pensa no dia de amanhã, é uma pessoa equilibrada. E tem a evolução total desse homem, que seria, existencialmente falando, seria o homem religioso. Então, o homem religioso é aquele que está preocupado não somente em agradar a si mesmo, mas agradar primeiramente a Deus, tendo-se em vista que o nosso querido Kierkegaard era cristão, né? Então, prosseguindo, agora a palavra essência vem do latim essentia, que significa o que compõe uma coisa ou um ser, ou seja, as propriedades imutáveis que caracterizam sua natureza. Essência é aquilo que não muda. A forma pode mudar, mas a essência não. Corresponde a algo que vem antes mesmo da aparição do ser. Olha aí. Ao mais básico, fundamental e importante que caracteriza um ser ou uma coisa. Segundo o filósofo grego Aristóteles, essência é o conjunto de qualidades e atributos que caracterizam a natureza própria de uma coisa ou de um indivíduo. Então, quando a gente olha para alguém, né, a essência é aquilo que caracteriza aquele ser. É o jeito dele falar, o jeito dele ser, o jeito de conversar, dele olhar, dele agir, até a maneira de andar. Nós conseguimos identificar pessoas pela maneira até de correr. Nós temos um exemplo bíblico na Bíblia, aí, quando mataram o filho de Davi, né, o Absalão, e alguém tinha que dar a notícia para o rei que tinha acontecido lá, a morte do menino. Né? E aí o Joabe chamou lá um etíope, o etíope já tem a fama de corredor desde sempre. Né? Aí chamou o etíope e falou, vai lá e dá o recado. Aí chegou um rapaz lá, um tal de Aimás, né? Aimás. O Aimás, que não tinha nada a ver, né? Ele falou assim, mas eu quero dar notícia. Não, rapaz, mas você não, deixa que de outra hora você vai dar notícia. Não, mas eu quero dar notícia. Aí ele foi, não sabia nem o que era para falar, chegou, foi correndo, ultrapassou o etíope, corria muito, menino.
Interessante que quando ele estava chegando próximo lá de onde estava Davi, o vigia, quando viu que tinham dois correndo, falou assim, aí o primeiro que está vindo pela maneira de correr é Aimás. Então, Aimás tinha uma característica lá de correr que era particular dele. Então, o ser, a gente identifica até pela maneira de correr, né? De andar, de falar. Então, Aristóteles vai dizer exatamente isso, que é o conjunto de qualidades e atributos que indivíduos, em oposição às alterações e mudanças que possam ocorrer em seus modos de mostrar. Então, independentemente, né, até dos acidentes, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Ai, nossa, tá difícil. Então, neste entendimento, a essência de uma pessoa seria o conjunto de características que estariam inscritas nela antes mesmo da sua existência, de modo que a sua existência seria uma efetivação de uma essência já determinada previamente. Trata-se, portanto, de uma concepção metafísica sobre as características originais das coisas e das coisas, das coisas e dos seres. Então, você veja aqui, nessa concepção, eu falei para vocês aqui no início que nós vamos ver uma declaração, uma afirmação, um postulado de um filósofo que, na maioria, 99,9% das vezes, não vai concordar com o outro. Então, um vai dizer que não, o homem ele é existência antes de ser essência. Aqui nós já estamos vendo o contrário. O Aristóteles já tem uma outra visão. Ele vai dizer que a pessoa já é essencialmente para poder ser aquilo que a gente vai ver. Tá bom? Sartre propõe uma revisão sobre esse entendimento, tá vendo? Revisão. Já é uma outra visão. Comentando sobre a diferença entre os objetos e as pessoas. Para ele, o objeto é fabricado de acordo com o conceito de quem o fabricou, tendo um intuito, objetivo e utilidade definida, antes mesmo da sua existência concreta. Então, aquilo do projeto que eu falei para vocês. Alguém, quando vai conceber alguma coisa, eu vou fazer um liquidificador moderno aí que você... Tem um liquidificador aí que tem agora, eu não sei porque eu usei esse exemplo, bem na cabeça. Tem um liquidificador que você bota aí, dentro dele você bota um tubo com a telinha e você joga as frutas ali dentro, que tem caroço, casca, essas coisas, joga água, ele vai bater a fruta ali dentro daquele tubo de tela. Então, os detritos, né, as sementes que foram trituradas, vão ficar ali dentro e onde, na parte que permeia ali aquele tubo, né, de tela, onde vai ficar o suco, sem nenhuma substância, nenhum carocinho, né? Então, quem que concebeu isso? Então, antes da coisa ser, alguém pensou nisso. Então, nisso aqui dá para concordar com ele. Que, olha o que ele fala aqui. Para ele, um objeto é fabricado de acordo com um conceito de quem o fabricou, tendo o intuito, objetivo e utilidade definidas, antes mesmo da sua existência concreta. Esse objeto possui, portanto, uma essência prévia. Quem inventou o celular, né, você pode ver que os primeiros celulares eram chamados de tijolão, né? Tijolão. Por que era um tijolão? Porque era um tijolão mesmo. Eu me lembro que eu demorei para trocar de celular lá no navio, né? O pessoal ficava zoando comigo. Não vai trocar esse tijolão, não, né? Porque ele já estava com esse celular. Não era tão assim, né? Mas já era de bem diferente, né? Já dava para carregar no bolso. A outra era jogasse numa pessoa matava. Mas quem concebeu agora esse aqui, você vê que se você tem um celular hoje, você faz de tudo. Tem gente que faz de tudo com o celular, menos telefonar, né? Que é a função principal dele. Ele é um smartphone, né? É um telefone esperto. Olha o nome, smart em inglês é esperto, sábio, né? Então, alguém que concebeu esse telefone aqui já tinha alguma ideia para além do uso de ser somente um telefone, mas era alguma coisa que estaria para além de ser telefone. Então, antes que esse telefone existisse fisicamente ou ele existisse, alguém concebeu.
Alguém projetou. Um projeto não é nada mais, nada menos do que uma essência de algo que ainda não existe. Você vê, a Marinha vai lançar agora dia 11, né, o terceiro submarino, acho que é o segundo ou terceiro, segundo desses novos aí. Não existia nada, não, era só um papel com os desenhos. Aí foram fazendo, usando as medidas, tal. Um prédio também, você passa, estão fazendo um condomínio perto da minha casa, que chama Praia de Paraty, né? Praia de Paraty, acho que é um negócio desse aí. Eu lembro quando chegaram os primeiros caminhões ali, botaram, a primeira coisa que fizeram foi armar as barracas para onde ficavam ali os operários, né? Aí depois começaram a vir tratores, já agora depois veio furador para fazer ali não é batistaca que fizeram ali, usaram uma broca gigante para fazer o alicerce, né? E hoje já está ali a ponto de se levantar o prédio. Então, mas isso tudo já... E é interessante que você vê na propaganda, você vai lá na MRV, né? Já tem o projeto, o prédio já está lá, o condomínio está pronto, mas ele não existe. Mas ele já está... Você entendeu? Então, essencialmente, a coisa já está lá. Mas existencialmente, não. Então, é isso que vocês têm que entender. A metafísica ela vai trabalhar exatamente com essa... Eu quero repetir, ser repetitivo nisso, não é para saturar vocês, não, mas é que a repetição faz a gente fixar. Então, a metafísica ela trabalha exatamente com a questão do ser enquanto ser. Então, é com a essência do ser. É com aquilo que o ser é. Eu estou olhando para alguma coisa e eu estou vendo aquilo que está para além daquilo que eu estou vendo. Mas, às vezes, eu não estou vendo a coisa. Você quer um exemplo legal? Por exemplo, vamos pegar o número 7. Número 7. O que é um número? É uma coisa abstrata. E como é que eu concebo um número? O número 7, o número não existe, irmãos. Existe número? O número existe na minha mente. O número não existe. O número é uma concepção abstrata. Essencialmente, o número, nós vamos saber que é o 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 7. Mas ele não existe. Eu não consigo ver o número 7. Ah, mas se eu fizer número 7... Não, você está fazendo uma representação daquilo que essencialmente existe na sua mente. Você quer um outro exemplo que a gente usa direto e a gente não se dá conta? O dinheiro. O dinheiro é abstrato, irmãos. Não, pastor, mas o dinheiro eu estou pegando na mão. Você está pegando uma representação. Porque você tem cartão de crédito. E você agora tem o Pix. O que é o dinheiro, então? Nós temos a criptomoeda agora. O que é dinheiro? O dinheiro surgiu exatamente naquela ideia de você ser justo na troca. Porque antigamente as pessoas trocavam as coisas. O comércio era feito por meio de trocas. O escambo, né? Então, quando uma coisa você vendia, por exemplo, o que é que criou um critério de justiça com essa questão da troca? Por exemplo, as pessoas elas trocavam as coisas que necessitavam, né? Agora, quem foi que disse que uma dúzia de banana custa menos do que uma casa? A casa eu não vou comer, mas a banana eu vou. A casa eu vou morar, mas eu não moro na banana. Então, como é que se criou essa mentalidade de que a casa, criando um valor de juízo, é justo eu pagar muito mais pela casa do que pela banana? Então, estabeleceu-se o dinheiro. O dinheiro é algo abstrato, é uma ideia, o dinheiro, que veio trazer justiça exatamente para equilibrar essa questão da troca. Para eu não trocar uma casa por 3 bananas. O dinheiro agora, ele vai me dizer, olha, uma banana vale um dinheiro e uma casa vale muito mais do que uma banana. Então, uma casa vale 500 mil bananas. Aí o camarada, poxa, mas é assim. Porque a casa custa mais, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais...
Você vai gastar vários cachos de banana para construir uma casa, porque ele vai ter que trocar banana para comprar areia. Depois vai trocar banana para comprar ferro. Um exemplo, tá? Naquela época eu não usava isso nas construções. Mas só para vocês entenderem como essa questão é abstrata também. Então, dinheiro, o número. Quer ver? Você quer ver uma coisa interessante? O que é maior? É o número 1 ou o número 8? Vamos lá, matemáticos. Pela lógica, qual que é o maior? É o 1 ou é o 8? 8. É o 8, né? É o 8? Então, olha lá. Qual que é o maior? Isso. Vamos supor que eu tenho uma pizza, eu dividi em 12 fatias. Uma pizza. E dividi em 12 fatias. Eu te dei... Temos duas pizzas. Aí eu falo... Vai depender da vírgula. Oi? Vai depender da vírgula. Não, que vírgula? Não tem vírgula. Porque nessa partilha, o 1 pode ser maior do que o 8. Ah, então depende, né? Então ser uma parte. Exato, exato. Então, claro, claro, é óbvio, né? Mas só para vocês verem como a gente não pode dar uma resposta de pronto assim, né? Ah, o 7 é maior do que 1. Tá, eu dividi uma pizza em 12 partes. Eu te dei 7 fatias e fiquei com uma pizza inteira. Quem tem mais? É o que tem 1. Eu tenho uma pizza. Você tem 7 fatias. Mas as 7 fatias não alcançam o tamanho de uma pizza, né? Mas então você vê que são conceitos. Você quer ver outro conceito que não existe? Está tudo aqui. Figura geométrica. O que é um triângulo? Ah, é uma figura geométrica de 3 lados. Tá. Mas onde é que tem triângulo? Ah, mas está desenhado no caderno. Aquilo é uma representação. Aquilo ali não é o triângulo. É um triângulo perfeito, aquilo ali? Não. Mas de onde surgiu essa ideia de triângulo? Existia algum lugar? Na natureza você não vai ver triângulo, porque a natureza ela é toda curva. A não ser que seja um penhasco, né? Mas geralmente a natureza ela é curva. Tudo na natureza é curva. É redondo ou é curvo? A não ser uma pedra lascada, né? Mas naturalmente você vê uma planta, ela tem todos os desenhos, ela tem detalhes assim, na maioria das vezes são curvas ou redondas, né? Cilíndricas, seja lá o que for. Tem até um gráfico lá de Fibonacci, né? O gráfico de Fibonacci que mostra exatamente a questão das proporções, né? E é tipo um caracol que tem algumas dimensões, que depois até o Leonardo da Vinci vai usar essas mesmas proporções. Uma pessoa ela é bonita quando essas proporções elas correspondem a esse quadro de proporções de Fibonacci, né? Existe 1,688, é um número, uma dízima periódica lá. Por exemplo, você vê as mãos, né? As mãos do ser humano são 3 ossos aqui que fazem parte do dedo, né? Você pode ver aqui, ó. São 1, 2, 3. 3, na verdade, são 4, que eu estou falando do dedo mesmo, não da mão, tá? Se você pegar esse primeiro ossinho aqui, ele é 1,688, não sei quanto, maior que esse segundo, que é também 1,6 tal, maior do que isso. Se fugir dessa medida, você e eu estaremos fora da proporção. E uma coisa, quando fica fora de proporção, a coisa fica feia. Por isso que às vezes você olha para alguma coisa, para uma pessoa, e fala assim, essa pessoa não é muito bonita. Uma pessoa que ela é bonita é porque ela está dentro das proporções. Está dentro dessas medidas. Até o espaçamento da testa aqui. Eu já estou fora. Meu nariz é desse tamanho, assim, é nariz de italiano. Não, já estou fora. Né? Mas tem gente que tem um narizinho bonitinho, né? Parece uma Barbie. Você fala assim, nossa, mas que narizinho mais lindo. É porque inconscientemente ela se enquadra dentro do padrão de Fibonacci e você não sabe. Nós temos isso dentro de nós, é algo intrínseco nosso. Então você veja que essa questão de
essa questão da essência, ela pode ser subjetiva, né? Ela pode ser subjetiva. Nem sempre aquilo que a gente está vendo, ou o que a gente comenta, né? O que a gente concebe na mente, nós vimos simplesmente uma representação. Então, o Fibonacci o Sartre, ele já vai se levantar contra essa ideia aí do Aristóteles, né? Ele propõe uma revisão sobre esse entendimento, sobre essa questão que o Aristóteles vai dizer que a pessoa tem que primeiro, nós primeiramente somos essência para depois existirmos, porque aquilo que nós seremos, a gente já nasce com aquilo. O Sartre vai dizer que não, que a nossa essência ela vai ser adquirida na existência. Então, nós primeiro existimos para depois sermos. O Aristóteles dizia que nós já primeiro somos para depois existirmos. Então, ele propõe essa revisão desse entendimento, comentando sobre a diferença entre os objetos e as pessoas. Para ele, o objeto é fabricado de acordo com esse conceito. Já falamos. Próximo. A essência de um objeto precede a sua existência. Isso aqui é o Sartre falando, tá? A nossa matéria é exatamente estudar sobre a essência das coisas, o ser enquanto ser. Então, o pastor Taranto está trazendo aqui para vocês contrapontos de entendimento com relação a ser e existir. Porque a nossa matéria ela trata exatamente sobre as questões do ser, o ser enquanto ser. Já vimos aqui que o contraponto de Aristóteles, que é o pai aí, pai não, outros pensaram antes dele, mas é o que é o mais considerado aí, né? Que foi a partir dos seus escritos, não que tenha sido ele que tenha dado esses títulos, né? Mas lá o Andrônico de Rhodes, que deu esse nome de metafísica, então ele concebeu isso, essa filosofia primeiro. Então, a essência de um objeto precede a sua existência, segundo Sartre. Pois ele será fabricado na base do que irá se tornar, se é caso de um objeto, tá? Em qual será a sua função? Eu não sei se vocês sabiam, mas é algo novo isso, é algo novo. As empresas hoje, elas estão contratando filósofos, irmãos. Vocês sabiam disso? Filósofos hoje eles são contratados em empresas, que exatamente são as pessoas que pensam, concebem, têm essa visão. Então, a filosofia deixou de ser só aquela matéria contemplativa, né? Não que vá deixar de ser na empresa, mas ele vai ter uma outra aplicação, uma aplicação mais, vamos dizer assim, mais para transformar ou trazer novos conceitos. Você já viu essa palavra? São conceitos novos. E de onde é que vêm esses conceitos novos? São pessoas que pensaram diferente. De onde que vem essa moda aí que agora, sei lá, tem uma moda agora aí que as calças de homem, né? Pelo menos eu não vou ficar procurando roupa de mulher, mas as que eu estou vendo de homem, tem umas calças interessantes que eles estão fazendo agora, que a barra lá embaixo, a boca, ela tem um elástico. Aí fica tipo uma bombacha de gaúcho. Só que ela não é larga igual uma bombacha, né? E você não se você quer comprar uma calça diferente, você não acha, meu irmão. O único lugar que a gente ainda acha uma calça jeans que não seja aquelas apertadinhas, né? Que parece um cano de espingarda. E é nessa taco, né? Pra gente que é homem, ou às vezes nessas lojas aí, a loja, como é que é o nome? Pernambucana, né? Ou na Líder. Porque nessas lojas de jovem aí você não acha mais. As calças são todas, ou tá toda rasgada, aquelas calças que já vem rasgadas, toda esgarçada. Alguém pensou nisso. Então, qual o objetivo disso? Alguém concebeu isso, né? Então, o filósofo entende que com o ser humano há uma diferença, o Sartre, né? O ser humano não foi fabricado por alguém com um objetivo específico, mas cada pessoa surge no mundo e atribui a sua vida aos sentidos que surgirem em sua existência concreta e singular. Deixa eu voltar aqui a dizer, nós estamos fazendo um confronto de filósofos aqui. A nossa aula aqui não é teologia, é filosofia, tá?
Quem está falando isso aqui é um filósofo ateu. Tá bom? Eu creio num propósito, sim, que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu creio nisso. Claro que a nossa vida, nós vamos construir a nossa existência, né? Se você estudar, você vai ter mais capacidade. Se não estudar, não vai. Infelizmente, a vida é assim, né? Eu quis ser torneiro mecânico, mas depois, quando eu terminei o curso, fui para a fábrica, fui para o chão da fábrica, como diz, né? Eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu falei, eu vou ficar aqui até quando? A minha vida inteira? Meu pai, coitado, ficou enfiado numa fábrica a vida inteira. E eu tinha sido escoteiro, vivendo no meio do mato. Eu falei, eu quero é aventura, meu irmão. Fui para a Marinha e passei. Graças a Deus. Ia morrer dentro daquela empresa. Mas cada um com seus cada um, né? Tem gente que ama ser torneiro mecânico, né? Eu gostava de ser, mas não gostava de ficar enfiado, trancado no lugar. Então, nós vamos construir a nossa história. Mas eu creio que o servo do Senhor, com certeza, ele tem um desígnio de Deus sobre a sua vida. É diferente, né, do que o filósofo aqui está dizendo. Ele vai ser aquilo que está já designado para ele, né? Aí está dizendo que vai acabar daqui 10 minutos de novo aqui, ó, tá vendo? Mas vai dar tempo de a gente terminar ainda. Bom, ele está dizendo aqui o seguinte, você quer falar do Sartre. O que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Então, o Sartre vai dizer que, já que nós só vamos ser depois que a gente existir, depois que a gente nascer, então, enquanto você não nasceu, você é nada, e eu sou nada. Nada. Porque nós não somos nada. Essa essência de ser alguma coisa só vai acontecer na nossa existência, a partir do momento. Mas isso aí vai de encontro com o que aconteceu na palavra de Deus, né, irmãos? Você vê que quando Maria tinha acabado de conceber Jesus, ela foi visitar Isabel. Isabel, ela estava grávida já de 6 meses de João, né? E quando Maria tinha acabado de conceber, ela entrou na casa de Isabel, a criança pulou no ventre de Isabel, o João Batista, né? Uma criança que estava em formação, né? E a Isabel fala assim, olha, a criança saltou no meu ventre e se alegrou com a presença do meu Salvador. Então, Jesus já era o Salvador lá no ventre, ele não vai deixar ele não é nada. Então, desculpa, Sartre, né? A gente tem que citar você aqui, mas a sua teoria é furada, né? Mas a gente tem que falar, né, sobre ele. Então, ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Então, então, você vai ser aquilo que você depois vai se tornar. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para conceber, tá vendo? Ele é ateu. E para quem chegou depois, eu falei que tem um professor que disse que o Jean-Paul Sartre, que é um filósofo moderno, morreu em 1980, ele é um ateu que queria ser Deus, né? Então, só para ilustrar aqui o que a gente está falando. Então, não pode se esperar muita coisa de um camarada desse. Então, a essência de uma pessoa, ela é constituída por conta da sua existência, em meio às suas escolhas e vivências. Não há uma essência que determine previamente os modos de existir, enquanto que a existência não define, apenas oferece possibilidades sobre o que poderá se tornar. Então, quem é responsável por ser alguma coisa, se tornar alguma coisa, é esse homem nas escolhas que ele vai fazer na sua vida, e para deixar de ser o nada e ser algo, de ser algo em si mesmo, de ser alguma coisa. Porque enquanto ele não existir, ele é um nada. Tá? No entendimento do existencialismo, a existência é resultante das escolhas que fazemos e das condições em que estamos inseridos. O termo existência vem do latim existere, que significa projetar-se para fora. Ec é fora, né? Tanto é que ekelesia, tirado para fora, né? É que essa partículazinha ek, prefixo ek, significa para fora, né? Então, significa projetar-se para fora. No sentido de sair de um domínio, de uma casca ou de um esconderijo, representando a ação de mostrar-se, colocar-se no mundo. Irmãos, daqui a pouquinho, a qualquer momento, vai cair o sinal aí, tá?
Mas aí a gente volta de novo e faz o mesmo esquema, fazer o quê, né? Vai ser, essa aula vai ser dividida em umas 4 aulas hoje. Bom, saindo agora do Sartre, vindo para o Parmênides, né? Ele vai falar sobre essas 3 vias da indagação, para perguntar sobre a questão do ser, né? Não esquecendo que o Parmênides, ele tinha aquela mesma visão do... Ou Platão, né? Platão veio depois dele. Não era mais ou menos contemporâneos por ali? Não, veio depois. Platão veio depois do Parmênides. O Platão tinha a mesma visão daquela coisa do idealismo, né? A gente vê as coisas, mas nós não vemos a coisa como si, mas a gente está vendo uma representação da coisa. A coisa não está ali. Essa coisa ela é uma coisa sensível, ela não é inteligível, porque a inteligível está lá naquele mundo das ideias, né? Então, o que a gente está vendo é só coisa sensível. O que é? Então, a unidade e imutabilidade do ser, quando se pergunta. O que não é? É aquilo que não se conhece. E a opinião dos mortais, ela pode ser empírica, ela é empírica, ela é mutável e é uma ilusão. Então, para Parmênides, quando você olha para uma coisa e você pergunta o que é, ele vai perguntar o que é, e a ideia, o que é a unidade e imutabilidade do ser. É aquilo que a coisa é, e mesmo que ela se altere algumas coisas, né? A forma também, alguma coisa assim, mas ela é aquilo, não tem como mudar. Em questão, vamos dizer assim, em que aquela coisa seja, é diferente da visão do Aristóteles, que vai ser lá na frente. Tá? O Aristóteles não vai dizer que as coisas estão no mundo das ideias, mas o Aristóteles vai dizer que as coisas que a gente está vendo, elas são aquilo ali mesmo, é a gente que vai tirar dali, daquilo que a gente está vendo. E ele está dizendo que não, a gente está vendo é só essa representação, aquilo que os nossos sentidos estão absorvendo da coisa. Então, a coisa é uma unidade e aquilo que a gente está vendo é uma imutabilidade do ser. E o que não é? É aquilo que eu não conheço, é o que não é. E o que é a opinião dos mortais para o Parmênides? Ela é empírica. O que significa empírica? A opinião dos mortais é só aquilo que ele conhece, que ele apalpa, que ele toca, que ele vê, que ele come, que ele sente o gosto, que ele sente o cheiro. Então, tudo isso é empiria. É mutável também a opinião dos mortais e também é uma ilusão. Ilusão por quê? Porque tudo que a gente vê é uma ilusão, porque as coisas reais não estão nessa dimensão. A sensação não consegue levar à verdade. Então, ele vai dizer que como a gente tem as nossas sensações, os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, o nosso meio sensorial de absorver as coisas, ele não vai conseguir levar à verdade. Porque, primeiro, que a coisa que a gente está vendo não é a coisa, é só uma representação de algo maior. De novo, aquela questão do primeiro motor, né? A metafísica vai tratar exatamente sobre isso. O que é o primeiro motor? O primeiro motor é a origem de todas as coisas. Uma coisa que a gente olha, ela não pode me levar até a origem dela. Eu só vou entender a coisa que eu estou, o objeto, o ente, eu só vou entender se eu entender que tem uma causa primeira que causou a existência daquilo ali, que é chamado de primeiro motor, né? Que não foi o Aristóteles, né, que disse que seria Deus, né? Eles sempre dizem que é o primeiro motor, o motor imóvel, ou seja, ninguém moveu esse primeiro, aquele que empurrou os dominozinhos, você colocar um dominozinho do lado do outro, é aquele que deu o primeiro empurrãozinho. Enquanto você não der o primeiro empurrãozinho, aqueles dominozinhos não vão cair e empurrar um outro. Então, tem aqui um organogramazinho aqui. Você vai ver que tem um que primeiro causa, é como se fosse um dominó, né? A causa não causada, que é o primeiro motor, e ela vai disparar. Aí embaixo aqui não dá para ver, mas é aquele símbolo de infinito. Vai disparar infinitas causas, né? Que vão ter aí do primeiro movimento que esse ente receber. E esse primeiro motor imóvel, né? É a primeira causa eficiente, que é o agente da primeira mudança. Então, quando uma coisa estava lá, inerte, aí quando o primeiro motor, na nossa visão, o primeiro motor é Deus, né? O São Tomás de Aquino depois vai falar que é Deus também. Então, esse que deu o primeiro movimento, né?
aquele que impulsionou as coisas. A Bíblia vai chamar daqui é o Criador, é aquele que disse haja luz e houve luz, né? Então, na visão filosófica, metafísica, aristotélica, né? Esse primeiro motor imóvel vai ser Deus, né? Para nós é Deus, mas para ele é esse ente. Os pré-socráticos vão chamar de arqué. O arqué, nós vamos falar daqui a pouco sobre o arqué, né? São aquelas 4 concepções dos pré-socráticos, né? O arqué, a physis, o cosmos e o logos. São as 4 naturezas, né? Os quatro pilares, né? Onde estavam fundamentados ali o pensamento dos pré-socráticos. Então, o arqué não é nada mais, nada menos do que o primeiro motor. Foi o início de todas as coisas. Tanto é que no grego, arqué significa o princípio. Quando você vê lá João 1, no princípio criou Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, está lá. Em ré arqué era hologós, né? Então no princípio era